Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Deus é maravilhoso. O Espírito dele se faz presente nesse lugar. Amém. E nós temos vivido um tempo gostoso. Eu acho interessante porque a igreja é o perfil do pastor, né? Pastor ora, a igreja ora. E esse é um povo que ora. Isso é muito gostoso, né? De ouvir aqui que está compartilhando a respeito de oração. Sexta-feira os homens foram ao monte, né? À noite. No sábado de manhã nós mulheres estivemos lá. E você que não foi, não se preocupe, foram muito bem representadas, né? Tivemos ali as meninas que foram intercedendo por cada uma que não foi. Amém? Então, vai ser assim, alguns sábados a gente vai estar subindo ao monte, 7h30 da manhã, e a gente vai estar se organizando a respeito disso, né, Dri? Foi muito bom, né? E é gostoso, tem umas que é a primeira experiência, a Tati também ali maravilhada com o poder de Deus, poder da oração, ministração no louvor. E Deus vai fazer muito mais, amém? Porque a igreja que ora, o Senhor responde. Oração é falar com Deus. E nós estamos falando com Deus a respeito de algumas coisas no ministério, a respeito da vida pessoal de cada um, a respeito da igreja, a respeito de tantos projetos que Deus tem revelado no nosso coração. Amém? E Deus vai fazer. Olha para o seu irmão e fala, Deus vai fazer. Muito mais. O céu vai se abrir sobre você. Bênçãos vão surgir na sua vida. E quando nós orávamos lá, eu até compartilhava com as meninas e falava a respeito de que Deus ia enchendo assim, é como que se... sabe quando chove e às vezes entra água na casa e vai subindo assim na altura do rodapé e vai subindo e vai subindo. Eu falei, nossa, que maravilha. Vocês não têm noção do que Deus vai fazer ainda, amém? O Senhor está nos preparando para um novo tempo. E a palavra de Deus, aquilo que nós queremos compartilhar hoje, fala, a voz que ouvimos, esse é o tema. E eu estava, quando o Del me chamou para estar compartilhando a respeito da palavra no culto de hoje, meu Deus, mas, né? E eu fui orar. Interessante que minha mãe estava em casa esses dias, e ela foi lá para o meu cantinho secreto, predileto da casa, 3h da manhã, eu fui lá para a sala ajoelhar, orar, meu cantinho já estava ocupado pela minha mamãe. E eu esperava ela desocupar, e ela orou das 3h da manhã às 5h da manhã. Aleluia! Interessante ouvir ela orar, porque ela intercedia por essa igreja que ela veio tão pouco, mas já sabia alguns nomes. E ela orava. Eu ajoelhei, orei com ela também. E assim foi. Eu falei, agora eu sei de onde vem essa semelhança minha da oração. Herdei da minha mãe, levantar de madrugada e orar, e orar, e orar. Isso é bom. Então, a voz que ouvimos, e todos nós, né? Todos nós, sem exceção, andamos pela voz que ouvimos. Né? Todos nós andamos pela voz que ouvimos. Somos guiados pela voz que escolhemos ouvir. Você já parou para pensar isso? Você é guiado pela voz que você escolheu ouvir. Né? Está aqui o Mauro Júnior namorando. Vou citar ele porque ele está namorando, começou a namorar. Então, não se conhecia. Né? E pela voz, não é assim? Né? Mas a voz. E aí a pessoa vai analisar e vai querer escolher ou não ser guiado pelaquela voz. É ou não é? Lá no Jardim do Éden não foi diferente, né? Estava lá o casal, estava Eva, estava tudo muito certo, não é assim?
Através da voz da serpente, Eva ouviu e foi guiada pela voz, não é? E através da voz de Eva, consequentemente, o que acontece? Adão também foi guiado pela voz. E até hoje somos assim, né? Você já orientou uma criança e fala, ó, não é passar por aqui igual tá a Dani. A gente vai, né? Estamos andando juntas. Aí eu falo, Dani, ó, só até aqui. Você não pode atravessar. Então ela vai ser guiada pela voz. Pela voz ela vai saber que ela só pode ir até ali. Ela não vai poder atravessar a rua sozinha. Não é assim? Então nós temos a voz que nos guia. Fala, graças a Deus. Que nós temos uma voz que nos guia. E lá no Salmo 36, no versículo 1 e versículo 2, interessante que ouvimos, né, a voz e damos atenção à influência de pessoas e ideia através da voz. E Davi escreveu lá no Salmo 36, né, do versículo 1 ao 2, ele fala lá, e eu vou fazer uma narrativa, ele fala que há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Então, Davi olha aqui e vê, e ele fala, olha, a voz que está lá no meu íntimo, né, ela diz que a transgressão não é tão ruim assim. O pecado, ele não é tão ruim assim. Ele lisonjeia os meus olhos, né? O pecado, ele é prazeroso. E que mal tem um prazerzinho na vida inocente? Que mal há nisso? Né? Afinal de contas, não vai nem ser descoberto, né? E ele está nesse assunto aí, se você continua lendo. E o interessante que fala, né, que essa iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. E o triste fato é que muito de nós ouvimos a voz dessa transgressão, né, essa voz que está lá no nosso íntimo. Você sabia que lá no seu íntimo existe uma voz? E às vezes nós deixamos ser levados, guiados por essa voz que está no nosso íntimo. E que nem sempre essa voz é a voz de Deus, é a voz da transgressão, é a voz que vem nos oferecer o pecado, nos oferecer para que olhamos para o pecado e achamos que, assim como Eva e Adão, nós nem vamos morrer. Por conta disso, nós nem vamos morrer. Afinal de contas, a gente só vai experimentar. A gente só vai provar. A voz falou isso. A voz disse isso. Então, há um diálogo ali no Éden, no jardim, né? Entre a voz da serpente e a voz do casal. Então, há uma concordância, né? Vem a voz da transgressão e depois vem a voz que reúne em conselho para entrar em concordância. Mas se a gente só experimentar, que mal tem, é só um prazerzinho inocente, Deus não é capaz de nos matar por conta disso. Não é assim? Lá em Gênesis 3, 4 e 6. Se você quiser estar olhando e conferindo. Então, essa voz da transgressão, ela oferece o atraente fruto proibido, que é o que eu acabei de citar aqui no Éden. Então, promete a liberdade para pecar sem consequência. A voz que fala no nosso íntimo, ela oferece algo que não é capaz de cumprir, que é o pecado sem consequência. Porque todo pecado, ele tem
a consequência. Deus nos perdoa? Perdoa. Ele é misericordioso em nos perdoar, mas Ele não nos isenta da consequência desse pecado. Então, apesar de abundantes advertências contra o pecado, né, essa voz ela tenta nos convencer que o nosso caso será diferente. É ou não é assim? Quando você vai fazer algo, você não pensa assim? Ah, mas no meu caso vai ser diferente. No meu caso, será diferente. Não vai ser descoberto. No meu caso é diferente. Essa é a voz que Davi afirma no Salmo 36, que está lá no nosso íntimo. E às vezes nós damos ouvido a essa voz. Está lá no nosso íntimo. No meu caso, vai ser diferente. E é diferente, irmãos. Eu nunca vi dar certo. Eu nunca vi ser diferente. Nosso pecado não será descoberto e, afinal de contas, não é nada tão grave. Foi assim a voz do íntimo de Eva, né? Afinal, não é tão grave assim. O que é só experimentar, né? Então, no nosso caso, vai ser diferente, Adão. Então, Deus não nos castigará por alguns prazeres inocentes da vida. Ele pode até tentar nos convencer, né? Essa voz do íntimo, essa voz que nos puxa para a transgressão, ela pode até tentar nos convencer que o pecado trará benefícios. Quantas vezes nós achamos que vamos ter lucro em cima de um ato transgressor, né? Quantas vezes nós achamos que vamos ser beneficiados, vamos ser bem mais sucedidos, vamos ser bem-sucedidos em cima de algo que nós fizemos que era errado. Que era errado. E a gente pensa que vai ter sucesso nisso. A gente pensa que vamos ter benefício nisso. E essa voz lá do íntimo, que nos arrasta para a transgressão, ela tenta nos convencer disso até a gente cair na cilada. Até a gente ser laçado, arrastado para dentro da transgressão. E qual voz que nós ouvimos? Qual é a voz que está lá dentro do nosso íntimo? Qual que é a voz que nós temos escutado? E essa voz, ela tenta convencer também que essa escolha é para o nosso bem. Lembra, Eva? A gente vai ver melhor. É para o nosso bem. Por que Deus proibiu? Por que veio a voz de Deus proibir? Era para o nosso bem. A árvore era do bem. Que mal tem, né? Que mal tem isso? Que mal tem? Não foi Deus que fez? Então, e essa voz, irmãos, desde todo ser humano, ela vem dentro de nós. E quando eu olho lá para a passagem de Paulo, ele escreve e fala que ele luta todos os dias, né? A luta dele é diária, é travada, é todos os dias. E ele fala assim, que ele luta contra a carne luta contra o espírito, e é aquela guerra, eu imagino, que é uma guerra intensa na vida dele, assim como é na nossa, a respeito da voz do nosso íntimo. Porque a voz lá do nosso íntimo é não perdoar, não dizimar, como a gente ouviu aqui, não ofertar, não doar nosso tempo, não nos lançarmos, não a tanta coisa, porque afinal de contas isso é um desgaste. É um desgaste.
né? Aí você olha para outra pessoa, está sobrecarregada, desgastada, porque todos tentaram, todos escolheram ouvir a voz do íntimo para não fazer, porque é tediante até às vezes, né? Segunda tem um compromisso, na terça você tem outro, na quarta você tem culto, na quinta você tem pequeno grupo, na sexta você tem outro compromisso, no sábado tem aula de música, e aí vai. No domingo tem culto, e vamos. Daí vem relógio de oração, aí vem culto rosa, café dos homens, e aí vai, né? E lá no nosso íntimo, se a gente for parar para ouvir essa voz, a voz ela vai tentar te paralisar. É ou não é? Vai tentar paralisar. Eu estou cansado. É tanta coisa. Eu já trabalho, eu já isso, né? Já quebrei a unha até dar na carne, no sangue. E a gente não pode parar por conta disso. E aí vai. E, afinal de contas, do que é que Deus se agrada, né? Foi Ele mesmo que criou a árvore, foi Ele que fez tudo. O que é que tem? Que mal tem isso? Foi Ele que fez o descanso. Foi Ele que promoveu o descanso ali no 7º dia. Tirou um dia para o descanso. Não é? E tem outros que estão pecando, que não descansa dia nenhum. Amém? A voz da transgressão nos engana. Repete comigo, a voz da transgressão, ela nos engana. Mas agora, queridos, lá no Provérbios, capítulo 8, é lindo essa passagem, fala de uma outra voz. A voz que nos chama, que é a voz da sabedoria. Amém? A voz da sabedoria. Agora não mais a voz da transgressão, mas agora a voz da sabedoria. A sabedoria é personificada nesse capítulo e ela levanta sua voz e chama as pessoas a escutarem, né? Porque lá no capítulo 8 de Provérbios diz: a vós outros, ó homem, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Ouve, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a minha verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. Amém? Eu falei alguns, né? É Provérbios 8, 4, 6, 7 e 19. Amém? A sabedoria se baseia no temor. A sabedoria, então, ela se baseia no temor. No temor do Senhor. Em Provérbios 8, 13, fala assim: achou? Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Como já observamos no Salmo 36, esse aqui vem contrário à transgressão. Ele vem contrário à voz lá do íntimo, a voz da transgressão que clama no íntimo. Ele já diz que a sabedoria, ela não se agrada. Ela não se agrada do orgulho, ela não se agrada do homem perverso, do falar perverso. Ela não se agrada. Então existe uma outra voz dentro de nós, a voz da sabedoria. E essa voz, nós temos a tendência de não querer ouvir, porque ela vem contra aquilo que nós acabamos de falar, sobre a voz da transgressão, que ela lisonjeia os nossos olhos e o nosso ego. E a voz da sabedoria, ela vem contra isso, né? Ela já vem falando o contrário disso, ela vem falando que odeia isso, que odeia o orgulho, que odeia a arrogância, que odeia o falar perverso. Então, esse tipo de voz
que há lá no nosso íntimo, nós tendemos a não querer ouvir. Não é? Não é mais fácil eu ouvir dizer, come, não dá nada não. Como diz alguém, se der pouca coisa, é coisa de R$1 e a gente dá conta de pagar, não é assim? Mas só que não é R$1, é muito caro. É muito caro. Dá nada não. Se der pouca coisa, isso aí a gente paga. Mas não dá conta de pagar não. A consequência ela é muito cara. Então a voz da sabedoria, nós não queremos ouvir. Porque a voz da sabedoria, ela vem contra tudo aquilo que é contra as nossas vontades. Tudo aquilo que nós desejamos da nossa carne. Não é que quer o seu mal, não é isso. Pelo contrário, quer o seu bem para a vida eterna. Amém? Quer o seu bem para a vida eterna. Porque a pior coisa, irmãos, é ficar pagando consequência a vida toda, todos os dias. Todos os dias, o tempo todo. E a voz da sabedoria, ela quer te livrar disso. Lembra? Eu disse... Aqui o exemplo da Dani, né? Não atravessa lá não. Isso é voz de quê? De sabedoria. Se fosse voz do perverso, vai criança, corre, corre, atravessa correndo. Né? Não é assim? Mas a voz da sabedoria, ela quer nos livrar do mal. Ela quer nos resguardar de estar sempre chorando. Sempre frustrado. Sempre sofrendo. Sempre cabisbaixo. E a voz do íntimo, ela quer te trazer para esse estado. O estado da transgressão, o estado da prostração. O estado de estar lá só lamuriando, reclamando, murmurando, sofrendo. Mas a voz da sabedoria não. Ela quer te ver bem todos os dias. E essa voz... ela é tão suave, tão baixa, tão sensível dentro de nós, que para ouvir essa voz, às vezes, é necessário calar. E às vezes, nós damos tanta razão para a voz do nosso íntimo, da transgressão, que fazemos tanto barulho, que nós não ouvimos a voz da sabedoria. Ela está ali nos orientando o tempo todo, filho meu, ouve a instrução do seu pai, não despreze a doutrina da sua mãe. Filho meu, acata os conselhos. Filho meu, este não é o caminho. Este caminho te leva para o mal. E essa voz da sabedoria está lá, suave, mansa como Jesus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7 fala a respeito disso. Que os loucos desprezam a voz da sabedoria e do ensinamento. Só os loucos desprezam. E acaba dando vazão para a voz da transgressão, para aquilo que te arrasta, para onde você acha que é o melhor lugar. Então, para muitas pessoas, a busca da sabedoria de Deus parece uma tarefa chata e tediosa, como já disse. Enquanto os prazeres da carne e as atrações do mundo parecem serem mais interessantes e agradáveis. Aí nós decidimos ouvir uma voz e rejeitar a outra. Não se engane, a sua decisão será implicações eternas. Então, a voz que você ouve será a sua implicação eterna. Será aquilo que você escolheu para a vida eterna. Existe a vida eterna. Nós somos eternos. Sabia? Só vai morrer aqui esse corpo. Mas você nasceu para ser eterno. Ou na eternidade com Cristo, ou na eternidade sem Cristo. E nós temos o direito de fazer a escolha, o direito de ouvir,
E lá tem uma passagem linda que diz que nós somos guiados pelo Espírito, nós somos levados pelo Espírito, nós somos guiados pelo Espírito, nós somos levados pelo vento do Espírito. E outra passagem me lembra lá em 1 João 3, 4, 5, 6, fala que a voz que clama no deserto. João repete que Isaías disse e fala assim, essa voz que clama no deserto, ela diz, endireitai o vosso caminho. Endireitai a vossa vereda. Endireitai o vosso caminho. Por que que essa voz grita no deserto? E eu começo a observar que esse deserto é lá dentro de nós, a terra seca, dentro de nós. E essa voz do Espírito grita lá dentro. Endireitai o vosso caminho, endireitai a vossa vereda. Todos os dias endireitamos o nosso caminho, consertamos as nossas veredas, porque nós somos eternos. Existe uma eternidade, existe um processo. Às vezes você acha que o processo é aqui, morreu, acabou. Não, existe ainda um processo. Existe ainda uma porta pela qual você vai passar. Existe ainda uma voz que você vai ouvir, que está lá em Mateus, que diz, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Isso diz que você é eterno. Isso diz que eu sou eterna. Isso diz que ainda existe uma voz que você vai ouvir. E lá em Mateus diz ainda que essa mesma voz chegará na porta e dirá, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Está preparado para você o inferno desde a fundação. Qual é a voz? E hoje isso ficou latente dentro de mim. Eu falava, Del, eu não consigo nem acabar de fechar aqui, porque há uma coisa muito grande dentro do ser humano, que nem o ser humano é capaz de entender. Existe voz lá dentro. E essa voz vem contra a voz que você vai ouvir um dia. Ela vem contra tudo que já está preparado para você ouvir um dia. Ela vem contra. E às vezes nós achamos melhor experimentar. Às vezes nós achamos melhor não consertar veredas. Mas você está preparado para ouvir a última voz na sua vida? Você está preparado para ouvir a última voz na sua vida? A sentença na voz sobre você. Existe uma sentença, existe uma voz que vai dar a sentença, existe o convite. Vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a voz. E essa é a voz que fala conosco todos os dias lá no nosso íntimo, baixinho. Tão baixinho que é capaz do seu sono te fazer não ouvir. Levanta, ora. Vira para o lado. Levanta, faz isso. Que tédio, que chato. E vem de novo essa palavra. Existe a voz que fala lá baixinho. Existe os sonhos que te traz, que te perturba para você levantar. E se você não ora, você louva e começa a adorar. Existe a voz. E nós, às vezes, queremos abafar essa voz. E Isaías grita. E João grita de novo, repetindo o que Isaías disse. Voz que clama no deserto, endireitai o vosso caminho, porque é chegada a hora, e vem vindo a hora, e vem vindo a hora. Às vezes a hora, querido,
Para você é daqui 100, 200 anos, não sei quanto tempo você tem de vida. Talvez para mim, não sei. Segundos, não sei. Talvez para nós todos é o grande dia que nós esperamos e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, eis-me aqui. Ora vem, Senhor Jesus. O grande dia. Vinde, bendito do meu Pai. Estou te esperando. Desde a fundação do mundo eu estou te esperando. Qual é a voz? A voz que lá dentro de você fala: larga tudo, morre, morre. Aí a voz da sabedoria diz: morre mesmo, mas morre para as suas vontades. Morre para o seu eu, endireita as suas veredas, porque chegará o tempo que a outra voz determinará a sua sentença. Qual é a voz? O caminho é único, é Jesus. A voz do bom pastor. E Ele é o bom pastor. Mas como foi orado aqui, chegará o dia que Ele julgará o mundo com justiça, não mais com misericórdia, não mais com amor, mas com justiça. Ele é justiça, né? E chegará o tempo, chegará para mim, chegará para você, chegará para todos nós, todos nós, todos nós. Qual é a voz? Que voz você tem ouvido? Ah, mas eu falei. E eu estou me lembrando agora de uma história que eu ouvi, até na linhagem da família, acho que o Del vai lembrar disso, que a família, eu ia falar que é dele, mas é minha. É minha. E na linhagem da família, por conta da voz, por conta de uma maldita voz, houve uma tragédia na família. E que nem era verdade. Falou demais. E a pessoa foi lá num ato de vingança e matou. Genro e filho. Genro e filho. Uma maldita voz. E às vezes você fala: ah, mas eu não falei, não era nem com essa intenção. Eu nem sabia que ia causar isso. Mas causou. Às vezes a voz lá do íntimo, ela vem matar, não é com arma, mas ela mata. Palavra mata. Às vezes você é assassino não com arma, mas com palavra. Porque escuta a voz lá da transgressão, lá do íntimo. E a palavra de Deus fala em Provérbios que o falar brando desvia o furor. Já leram isso? É linda essa passagem. Que o falar brando desvia o furor, porque esse falar brando que desvia o furor é a voz que você ouviu mais alto do que a voz da transgressão lá de dentro. E você fala: essa é a voz da sabedoria. E esse é o momento de eu calar, para desviar o furor. Foi diferente lá. Falou do que não sabia, do que imaginou que fosse e causou grande tragédia. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, aquele que soprou no coração de Isaías e no coração de João, dizendo que a voz dele clamava no deserto, dizendo para o povo que endireitasse as veredas, endireitasse o caminho. É essa voz que está aqui hoje em nome de Jesus. E é essa voz que nós temos que ouvir aqui hoje em nome de Jesus. É essa voz. Senhor, que precisa ser consertado no meu caminho, que precisa ser restaurado. Gente, vem de uma ministração sobre aliança, sobre nova aliança. Aprendemos que nós chegamos até Jesus,
que fez a nova aliança. E Ele está aqui da mesma forma para fazer uma nova aliança conosco, de novo, se necessário for. Endireitai as vossas veredas, endireitai o vosso caminho, porque chegará o dia, e o dia está chegando, e o dia vem. Eu gostaria que você, se pudesse ficar de pé, que você orasse e clamasse mesmo a Deus. Nós somos muito de ouvir vozes que gostamos, vozes que somos atraídos. Tem voz macia que nos atrai, lisonjeia nosso ego. E essa foi a minha oração hoje, logo cedo pela manhã. Eu não aguento mais, eu não quero mais essas vozes que vêm lisonjear, meu ego. Qual é a sua oração agora com o Senhor? Ore você, a sua oração, daquilo que é necessário aí no seu coração, na sua terra seca, deserta, sedenta, clamando por Deus, clamando por misericórdia, clamando pela justiça de Deus, clamando pelo avivamento, clamando pelo reabibilhamento. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, já foi orado aqui que o Senhor é que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, é esse o tempo. É esse o tempo do nosso coração nesse momento. Endireitar as nossas veredas, consertar o caminho. Jesus, e nós não vamos conseguir sozinhos. Nós não vamos conseguir sozinhos. Nós só vamos conseguir com a ajuda do Teu Espírito Santo em nós. E através de nós. Espírito Santo que nos guia. Queremos ser guiados, como diz na Tua palavra. Guiados pelo Espírito. Deus, todos os dias, todas as manhãs, Senhor, quando nós nos levantarmos, que seja essa nossa oração. Senhor, quero ser guiado pelo Teu Espírito. Quero estar no sopro do Teu Espírito. Me leva, Senhor. Me leva, Senhor, ao lugar da adoração. Me leva ao monte da consagração, da adoração. Me leva, Senhor, ao lugar. Me leva, Senhor, ao lugar aonde a terra está seca e aonde eu estou transbordando o rio de água viva possa jorrar nessa terra seca e liberar da cura do Senhor, da libertação do Senhor, da transformação do Senhor, do renovo do Senhor. Recantarabaiache cantaramanaias. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, o Senhor nos advertiu nessa noite que chegará o tempo que a Tua voz, Senhor, naquele grande dia, dirá a nosso respeito: vinde bendito do meu Pai, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos espera, que já está preparado. O reino já está preparado. O reino já está preparado. Estamos apenas peregrinando aqui no caminho da edificação, para sermos edificados. É um processo. A santificação é o processo. E é necessário passar pelo processo. Nem sempre o processo é gostoso. Nem sempre o processo é prazeroso. Muitas são as vezes que o processo é doloroso. O caminho é de cruz. O caminho é de morte. O caminho é morrer todos os dias e calar a voz do nosso ego. Calar a voz do nosso ego, que diz o que tem experimentar, que diz o que tem, eu vou ganhar vantagem nisso, que diz é só um pouquinho que mal tem, afinal de contas foi Deus que fez todas as coisas. Mas nessa noite, Espírito Santo, o processo pelo qual nós passamos é o processo, Senhor,
de abandonar, deixar para trás tudo aquilo, Senhor, que venha ser impedimento, Deus, de combatermos o bom combate, completar a carreira. Oh, Espírito Santo, quantas são as vezes que temos tanto êxito no combate, mas nós deixamos de completar a carreira, a corrida que nos foi proposta. Oh, Espírito Santo, nos dá a força, nos renova, nos revigora, Senhor. Desce com teu poder sobre nós, com tua chuva, com teu renovo, Senhor, com tua libertação, com a tua restauração. Vem, restaura-nos, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos ser sensíveis, Senhor, à tua voz. A tua voz, Senhor, que é mansa, meiga, suave. Espírito Santo, às vezes é necessário parar tudo, entrar no silêncio, para ouvir a tua voz. Ouvir, Senhor, ouvir quando teus gemidos inexprimíveis, através do teu Espírito Santo, conduz a nossa oração até o trono da graça. Espírito Santo de Deus, nos enche dessa sabedoria. Nos enche, Senhor, dessa sabedoria. Nos enche, Senhor, dessa sabedoria. Livra nossos lábios, Senhor, da maldita palavra. Oh, Deus, que outras pessoas ouvem palavras que saem da nossa boca e às vezes nós causamos até a morte. Senhor, nos livra, Senhor, dessa hora. Oh Deus, nós oramos como Isaías: queima nosso lábio com brasa viva do altar. Queima nossos lábios, Senhor. Mas nós não queremos mais que sementes assassinas saem da nossa boca, dos nossos lábios. Não queremos, Senhor. Não queremos, Senhor, que quando chegar aquele dia vamos prestar contas e achamos que não foi nada. Não foi nada. Afinal de contas, não foi tão grave. Não foi tão grave. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sei que o Senhor inclinou seus ouvidos à nossa súplica nessa noite. Eu sei que a brasa viva do céu já desceu sobre os nossos lábios. Eu sei que os nossos ouvidos já foram aguçados para ouvir a voz da sabedoria do teu Espírito. Queremos consertar mesmo nossas veredas todos os dias e andar guiados pelo Espírito de Deus. Porque a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz que o que vimos e ouvimos, isso nós proclamamos. E tudo o que vimos e ouvimos do Senhor, nós temos que proclamar e anunciar para toda a terra. Toda a terra. Toda a terra. Queridos, tudo que você fez nessa vida é porque você ouviu. Tudo que você fez é porque você ouviu. Um dia perguntaram alguma coisa para Jesus. E ele disse assim: olha, eu faço tudo que meu Pai me manda fazer. Ele ouve o Pai. Ele ouve o Pai. E que essa semana, você possa parar para ouvir a voz de Deus. E que você pegue não só essa semana, mas todos os dias. Porque nem tudo que diz e que vem lisonjear a sua alma é bom para você. Às vezes vai te aflorar o orgulho, a vaidade, e vai te arrastar para a transgressão. Mas que você possa ouvir a voz da sabedoria e falar: Senhor, me livra dessa palavra lisonjeira. Amém. Amém, queridos. Que a graça do Senhor, que a misericórdia dele te abrace bem forte mesmo. Que você possa sentir o abraço de Deus, o abraço da misericórdia do Senhor.
vai ser ministrado um louvor, um cântico. E eu gostaria que você saísse do seu lugar, nós temos tempo para isso ainda. E que você abraçasse. Se você não sabe orar, mas que você traga para dentro de você e abrace. E fala, esse é o abraço da sabedoria de Deus na sua vida. Amém? Mas não fique sentado. Não fique só preso a você mesmo. Escuta. O Espírito Santo te guiará até a pessoa. E Ele mesmo se responsabilizará pelas suas palavras. Palavras a qual a pessoa vai ouvir e vai ser curada. Porque na tua palavra tem o poder da vida. Amém? Amém. A tua palavra tem o poder da vida. Aleluia. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens para mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me darei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer.